Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o 06, o Doutor Ayata, para trazer um vídeo a mais sobre balística interna exclusivo das armas de ar comprimido e mostrar para vocês algo que acontece nesse experimento que eu vou mostrar, que acontece de forma muito controlada nas armas de ar comprimido, sobretudo as de alta potência. Eu quero mostrar para vocês caneca linda que o José de Anchieta me deu. Muito obrigado, viu, José? Então vamos aqui falar desse fenômeno, se é assim nós podemos chamar, mas dessa ocorrência, melhor dizendo, que só acontece nas armas de ar comprimido, chamado compressão adiabática, e do que ela faz acontecer na hora de um disparo, principalmente de armas de alta potência, e o que isso tem a ver com a gente entender a balística interna, ou seja, aquilo que acontece internamente na arma na hora de um disparo. Pois bem, vamos lá falar aqui então que o ar, que é o combustível, digamos assim, é o propelente das nossas armas, ele é algo muito interessante quando estudado nas suas minúcias. Aqui nós vamos nos ater ao fato simples que todo mundo conhece, de que o ar pode ser comprimido, por isso as nossas armas são armas de ar comprimido, e das mudanças térmicas do ar, ou seja, de temperatura, que podem ser causadas e você pode experienciar, ter como experiência de diversas formas. Vou falar um exemplo aqui para vocês fazerem uma experiência aqui agora, com mudança de temperatura do ar. Pegue seu dedo indicador, põe ele próximo à boca e com apenas um pequeno furinho, como se você fosse assoviar, sopre o seu dedo. Você vai ver, se você soprar mais forte um pouquinho, que o ar é frio. Agora faça a mesma coisa, vai estar saindo do mesmo corpo, a mesma temperatura, e sopre com a abertura normal da boca. Você vai ver que o ar é quente, você vai sentir que o ar é quente. Porque o ar muda de temperatura conforme a forma como ele é liberado. Efeito térmico. Já começamos a entender que nas nossas armas de ar comprimido acontece efeito térmico do ar. Esse efeito térmico ele é tão interessante que, para você ter ideia, um ar comprimido, nem tão comprimido nada, ele pode armazenar 10 joules de potência térmica, porque temperatura também é medido em joules, sabia? Quando você calcula a resistência de um chuveiro, quantos joules vai haver ali de efeito térmico com a resistência tal a tensão X. Então, um ar, quando comprimido, ele pode armazenar de 10 a mais joules de efeito térmico. É muita temperatura, para vocês terem ideia. É temperatura suficiente para causar congelamento em certas situações e um bom aquecimento em outros. Vocês verão isso, porque o vídeo tem um experimento aqui de laboratório para vocês verem. O que acontece com as nossas armas de ar comprimido? Ora, nós comprimimos o ar para que o ar comprimido expulso de forma rápida possa prover velocidade suficiente para que um projeto chegue a 150 metros, a 200 metros de distância. Para você ter ideia, o poder da compressão de ar comprimido numa câmerazinha de uma arma que normalmente é 20 centímetros. Então esse ar que é comprimido e que é rapidamente liberado, você imagina num cilindro Scuba, que chega a pegar 300 bar. Quando ele é rapidamente liberado, acontece uma coisa que é ele trocar temperatura, que ele ganha com o ambiente externo. Essa troca de temperatura visa estabilizar a temperatura, fazer com que o ar volte à temperatura ambiente
para que ele seja tão comum como é esse que nos envolve aqui, que está me dando essa temperatura aqui de 24 graus, 25 graus. Só que o que acontece? Há compressões no ar que, quando ocorre a compressão de forma tão rápida e tão violenta, o ar não tem tempo para poder trocar temperatura com o ambiente. E aí o que acontece? Quando não há troca de temperatura, nós dizemos que acontece a compressão adiabática. O prefixo a significa não, diabática, troca ali. Não tem tempo para ter troca de temperatura. Parece uma coisa simples, não parece? Mas essa falta de tempo para trocar a temperatura, que a compressão é tão rápida, é capaz de elevar a temperatura a um ponto que ela faz com que haja fogo naquele momento. E para vocês terem ideia, as armas, principalmente aí com mais de 1.100 pés, aí 1.100 e poucos pés, isso acontece, e até com menos, isso acontece em todo disparo. Na hora que você quebra sua spring de alta potência e dispara, lá dentro acontece a reação adiabática. Há uma centelha de fogo. Robert Beeman, Dr. Robert Beeman, deixa isso muito claro nos ensinos dele, mostrando que, normalmente por volta de 0,8 milissegundos, há uma chama de fogo na temperatura de 1.200 graus dentro do cilindro da arma. Por quê? Porque o ar é comprimido tão fortemente, tão rapidamente, ele tem que ser comprimido e deixar o ambiente que ele não troca de temperatura. Resultado, a temperatura chega a um ponto que gera fogo. Vocês vão ver aí na experiência, eu vou pôr enquanto eu falo aí, uma experiência em que um pedaço de algodão é colocado num tubo de ensaio, o ar se comprimido de forma lenta, nada acontece, mas na hora que você comprime ele de forma rápida e ele não tem tempo de trocar a temperatura, o algodão se incendeia. Isso se chama compressão adiabática e acontece nas nossas armas de ar. Por isso que se deve ter cuidado quando você dispara em regiões gasosas. Você imagina um disparo desse acontecendo onde há vazamento de gás, acontecendo com o cilindro escuba de uma forma que não houve ali um controle, um estudo, um entendimento ideal daquilo ali, o dano que isso pode trazer. Isso não é um vídeo para que ninguém tenha medo ou pare de disparar, mas para que você manuseie o cilindro da sua arma PCP com responsabilidade, o seu cilindro escuba com responsabilidade na hora do enchimento, do esvaziamento, a sua arma Spring, porque é um efeito que acontece e que pode ser controlado, como são nas nossas armas. Aquilo acontece, como eu falei ali, por 0,8 milissegundos acontece esse fogo e a temperatura mais de 1.200 graus, mas que não deixa de ser algo que nós devemos atentar, que ocorre na balística interna das armas e que nós precisamos de estar cientes para praticar o tiro de forma segura e continuarmos aí tendo o nosso prazer nas nossas armas de ar comprimido. Dr. Ayata espera ter conseguido explicar um assunto que precisaria de fazer tantos rodeios, tantas voltas em fórmulas, etc., em ocorrências físicas para falar, mas eu espero ter conseguido transmitir aqui de forma mais simples. E agradeço terem assistido Balística Interna no canal do Dr. Ayata das Armas de Ar Comprimido. Anchieta, brigadão, meu amigo, pela caneca. Desejo a todos um excelente final de junho de 2025 e um bom julho. Julho que está aí por vir, tá bom? Eu continuo aqui, aquele cabra bonito, suntado, sentado, de vidro fechado para não apagar o penteado e nem atrapalhar aqui a baba do quiabo. Esse branquinho gostoso que vos fala. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.